Boa tarde a todos, a todas. Nós vamos começar mais uma Domingueira AMSUR, desta vez tendo conosco o coronel da reserva, Marcelo Pimentel Jorge de Souza. Nós vamos conversar com ele até às 18h30, né? Ele tem limite de horário. E por que eu o chamei? Certo? Ele é autor de um dos artigos de um livro chamado... Como chama o livro, Marcelo? Os Militares e a Crise Brasileira. Perfeitamente. Os Militares e a Crise Brasileira, que é coordenado pelo professor João Roberto Martins, da Universidade Federal de São Carlos. São vários artigos, o artigo do Marcelo Pimentel é um deles. Então, para dar início aos nossos trabalhos, antes de dar início, eu gostaria de pedir a todos que nos assistem pelo canal do YouTube, pelo canal Instituto AMSUR, que se inscrevam no canal, né, para que ele jogue cada vez mais um papel de participação no debate sobre as questões estruturais de tudo que vem ocorrendo no Brasil. Para dar início aos trabalhos, eu vou pedir rapidamente para o Vicente Trevas, que é nosso presidente, fazer uma fala de apresentação nossa e contextualizar o que a gente faz, né? E aí, logo na sequência, eu passo para o Marcelo. Vicente. Boa tarde a todas e todos. Primeiro, agradecer ao Marcelo Pimentel, ao coronel Marcelo Pimentel, a aceitação do convite, né? E, inicialmente, queria, viu, Marcelo, dizer um pouco o que nós somos. Nós somos um pequeno centro de análise, né? Um pequeno centro de pensamento estratégico, né? Um pequeno think tank, né? Composto por várias pessoas que tiveram, assim, no passado recente, muita confluência em termos de agendas, em termos também de participação, tanto em políticas públicas, em governos nas diferentes esferas da federação, né? E também pesquisadores e professores universitários, né? Marcelo, nós partimos, né, nesses diálogos, né, de alguns pressupostos que queria, enfim, compartilhar com você, né? Primeiro, que o nosso país, mas não só ele, nós estamos vivendo uma encruzilhada histórica e, portanto, as nossas crises vão além da dimensão conjuntural, são crises mais profundas, né? E quando, né, países e povos vivem encruzilhadas, eles estão diante de decisões muito importantes para o seu presente e para o seu futuro. Portanto, é um momento de muita excepcionalidade, né? E essa encruzilhada, ela teve uma grande aceleração com a pandemia. Então, a pandemia é um fenômeno que atinge a todos, e a pandemia ela teve como consequência acelerar as diversas crises que os países estavam passando, né? As crises econômicas, culturais, civilizatórias, políticas, geopolíticas, né? Esse é um pressuposto. Um outro é que nós estamos vivendo no Brasil quase uma situação limite no seguinte sentido: cada vez mais é crescente a convicção de que como está não dá, né? E, portanto, essa consciência de que como está não dá está provocando em todos os atores econômicos, estatais, políticos, sociais, culturais, um processo de realinhamento. Então, todos os atores estão em realinhamento, né? E, portanto, todas as configurações anteriores de blocos estão se recompondo, se refazendo, né? Então, é nesse sentido que nós gostaríamos de dialogar com você como esse processo bem contemporâneo, bem atual de realinhamento, ele está se projetando na dinâmica das Forças Armadas, em particular do Exército, né? Eu recomendo muito as entrevistas anteriores sua,
eu quero dizer que, e você vai explicitar, mas você é um analista que não deixa de tocar em todas as questões, né? E, inclusive, num dos seus artigos que eu li, você coloca a sua desconfiança de atores militares que estariam se deslocando, buscando um novo realinhamento, mas você falou, eu tenho desconfiança disso, né? E você quase nos alerta aquela máxima, você entende, clássica, né, de mudar para conservar, né, mudar para permanecer as coisas como elas estão, no sentido do que se coloca, né, o partido militar, né? E aqui também você faz dois enunciados muito importantes, né? É o enunciado da politização dos militares e da militarização da política e da sociedade, né? Portanto, esses dois processos, né? E claro que eu acrescentaria também, e pediria também as suas considerações, que esses realinhamentos, eles não só se dão na dinâmica nacional do nosso país, eles também são contemporâneos a um macro realinhamento no mundo geopolítico, né? E, portanto, o tema da defesa nacional, o tema da soberania nacional, ganha também uma dimensão muito importante. E aí nós estamos muito preocupados da relação entre soberania nacional, defesa nacional e as nossas Forças Armadas. Porque as atitudes face ao desmonte de ativos fundamentais para a nossa defesa nacional, como a Embraer, né, o domínio do ciclo da energia atômica para a guarda do nosso território continental marítimo, né? Tudo isso é uma preocupação, porque, e como nós somos um centro de pensamento que quer não só entender o que se passa, mas as tendências que estão no presente, vem uma indagação. Na medida, e aqui não é uma afirmação, é uma interrogação, na medida que se desconstrói pelos nossos militares, pelas nossas Forças Armadas, o tema da defesa nacional, o tema da soberania nacional, isso não estaria levando as nossas Forças Armadas a se tornar, e aqui eu vou usar a metáfora da história, uma guarda pretoriana, né, no sentido rigoroso, ou seja, aquela força militar que, né, no Império Romano, primeiro se constituiu para proteger o comando dos grandes acampamentos e depois passou a ser a guarda do imperador, né? Ou seja, uma guarda dos interesses não mais da nação, mas dos interesses dos poderosos, né? Tanto nacionais como de fora, né? E, claro, também pedindo a sua opinião de que eu não posso entender a questão da defesa nacional como só a defesa do território, que é um elemento fundamental, mas também como a defesa de um projeto de nação, né? E, portanto, com essas considerações, seja muito bem-vindo, mais uma vez, gratíssimo pela sua presença, e passo a palavra para as suas considerações, que para nós será muito importante. Muito obrigado, mais uma vez. Bom, Vicente, obrigado pela pergunta. E antes de responder ou tentar responder, já que é uma pergunta muito complexa e muito completa, já adianto que não vou conseguir responder, mas acho que vou contribuir para balizar a discussão no seu prosseguimento. Eu faço questão de dizer que todas as manifestações do meu pensamento aqui nesse fórum tão selecionado estão amparadas pela Lei 7.524, de 86, que dá ao militar da reserva o direito à livre manifestação do seu pensamento sobre temas de caráter histórico, ideológico, político e de interesse público, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, independentemente de previsões dos regulamentos disciplinares. Em segundo lugar, como eu devo abordar o nome de algum militar, companheiro, ou general, ou coronel, ou de forma genérica, ou muito pontualmente mesmo, eu devo deixar claro que as observações que eu fizer serão sempre em caráter do papel político que exercem, ou seja, da função ou do cargo de interesse público que exercem fora dos cargos militares para os quais fomos formados a ocupar, né? Não tem nenhum caráter pessoal, privado, e muito menos profissional, pelas carreiras que cada um deles teve
ao longo da sua vida profissional. E, finalmente, o que me move a participar desse debate e aceitar com satisfação os convites que me formulam é exatamente o respeito que eu tenho pelo Exército, a valorização que eu acho que se deve ter das Forças Armadas de um país como o Brasil e, por isso mesmo, a minha discordância e o meu descontentamento em que as Forças Armadas e os seus militares sejam associados e aí eu digo com muita tranquilidade, a qualquer projeto político de cunho eleitoral, como nós vemos acontecer a sociedade a partir de 2018, mas eu já vi acontecer a partir de 2015 e 2014, de dentro do Exército Brasileiro, onde eu servia. Então, baseado nesses 3 princípios, eu concordo que existe um realinhamento geopolítico que condiciona os realinhamentos da política nacional, nos seus diversos ramos e nas suas disputas legítimas. É evidente que esse realinhamento passa pela disputa entre os 3 eixos de poder político, econômico e militar do hemisfério norte, os Estados Unidos, a Ásia, principalmente China, Rússia e Índia, e, evidentemente, a Europa. E o Brasil, como qualquer país do hemisfério sul, periférico, e especialmente o Brasil, que tentou, ao longo de 10, 15 anos, obter uma posição mais soberana em termos internacionais, o Brasil também passa pelos reflexos desse realinhamento. E, já respondendo também ao que me move a participar do debate, e eu preciso dizer isso sempre, é que eu sinto a dificuldade dos senhores que são políticos, já exerceram mandatos importantes, da academia, aqui também alguns representantes das universidades, e principalmente os analistas que têm voz na grande imprensa, de entender que essa participação de militares no governo brasileiro não é circunstancial, não é momentânea, nem é, digamos, de curta duração. Não atende simplesmente a completar uma capacidade que o presidente não tem e nunca teve, tanto no Exército quanto na sua vida política, de liderar. Não é só isso. Ele, na verdade, e eu faço questão de deixar isso muito claro, não é o controlador, o idealizador e o gerente do seu próprio governo, como também não foi o idealizador da própria candidatura. Eu uso um termo que a ciência política já usou anteriormente, que é o de partido militar ou de partidos militares, dependendo da nossa quadra histórica, para que se entenda que esse grupo funciona como um partido, que vetoriza, ou seja, que dá direção, sentido e intensidade a 2 processos que o Antônio já levantou, já falou, o Vicente também, que se alimentam mutuamente e que já acontece, como eu digo, desde 2014 e 2015, que é a politização das Forças Armadas, e eu falo com muita categoria do Exército, não sei como se processa na Marinha e na Força Aérea em detalhes, mas no Exército eu sei, porque eu vi isso acontecer, e o seu corolário, que é um outro processo, que é a militarização da política e da própria sociedade. Esses 3 elementos, o partido militar, que vetoriza os 2 processos, é um fenômeno que nós conhecemos ao longo de toda a nossa história republicana, e que tem suas raízes no nosso período do Império, principalmente da parte final do Segundo Império. É o mesmo fenômeno de sempre, que motivou a cúpula hierárquica das Forças Armadas, por diversas razões internas e externas, a ter um papel protagonista no cenário político nacional, como verdadeiros construtores do Estado brasileiro, algo que é compreensível sob o ponto de vista histórico, sociológico, etc., mas que no século XXI soa muito anacrônico, porque os modelos que a gente tenta identificar, ideológicos, econômicos, ou mesmo o modelo de relacionamento político e de sociedade dos generais que nos governam, são, como eu já disse, anacrônicos e muito ancorados em doutrinas muito típicas daquele período mais agudo da Guerra Fria.
que a doutrina de segurança nacional, por exemplo, o deputado José Genuíno conhece, porque já trabalhou no Ministério da Defesa. Eu lembro dele como assessor, acho que do ministro Celso Amorim, se não me engano. Essa doutrina de segurança nacional, ela está superada em termos ideológicos. Então, o que acontece, de fato, é uma falta de identidade ideológica dessa geração de generais, que é uma geração formada nos anos mais agudos da ditadura militar. E eu faço uma pausa porque é quase um momento solene, quando um oficial da reserva do Exército, o coronel, utiliza a expressão ditadura militar e se refere ao golpe que inaugurou a ditadura militar. Então, esse grupo, que eu chamo de Partido Militar, conduz um projeto de natureza hegemônica. E agora o Brasil fica atônito porque descobriu, de repente, que existe um exército que está rompido com o Bolsonaro. E, na minha opinião, isso é apenas uma parte desse projeto de fazer crer à sociedade que o exército não tem vínculos com Bolsonaro, quando ele é fruto de exatamente uma ideia de voltar a ser protagonista no cenário político. Ideia de um grupo muito restrito de generais, identificável pelo nome, os senhores os conhecem, porque ou exercem ou exerceram até pouco tempo cargos do governo importantes, um projeto de voltar ao poder, né? E nada mais é do que um segmento daquilo que eles, nos anos 70, formados na Academia Militar para, digamos, liderar uma luta armada contra organizações de guerrilha ou um exército de libertação popular, essa geração ela não se reciclou, não se oxigenou e continua, infelizmente, formada por aquela mentalidade ideológica muito forte dos anos 70, tanto no aspecto técnico profissional e principalmente no aspecto de formação política, né? Não vejo neles uma identidade ideológica muito distinta daquilo que nós vimos ao longo da história nos anos 70. Então, é esse grupo que eu tento apresentar e tento tratar como uma força política muito atuante, não apenas uma ala do governo ou uma presença esporádica de companheiros de geração do capitão Bolsonaro, mas simplesmente aqueles que inventaram a candidatura de um deputado que certamente não chegaria ao cargo máximo do Executivo Nacional se a imagem positiva das Forças Armadas em 2018 não tivesse sido colada, agregada à candidatura. Por isso mesmo, há a participação de um general como vice na chapa em 2018. E é esse atrelamento, essa associação que eu verdadeiramente não concordo e tenho militado exatamente para fazer crer à sociedade, já que não foi possível fazer crer aos meus companheiros que isso não nos cabe. Até podemos fazer, mas não devemos, tanto pela história quanto pelos desafios que o Brasil tem a enfrentar nesse realinhamento que o Vicente me perguntou, que é imprescindível para que aqueles documentos que o Genuíno deve ter participado da sua elaboração, ou pelo menos os conhece, a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa, possam ser realmente instrumentos de melhoria da capacidade do Brasil em defender as suas riquezas, que o mundo, como sabemos, não só deseja, como verdadeiramente cobiça. E é isso que nós temos que fazer, melhorar nossa capacidade de defesa, discutindo a estratégia nacional para atingir os objetivos da Política Nacional de Defesa. E nós estamos perdendo tempo com as nossas lideranças militares, tentando resolver polarizações, disputas político-partidárias, se intrometendo em assuntos da esfera judicial, desde a Suprema Corte até os tribunais superiores abaixo da Suprema Corte e varas de primeira instância. Então, nós saímos da nossa cadeira, nós saímos do nosso espaço institucional por única e exclusiva responsabilidade das lideranças. Não é problema de currículo da Academia Militar,
Não é problema de currículo da academia militar, de nenhuma escola militar. O problema é da liderança. Aonde vai o chefe, o subordinado vai atrás, em todos os aspectos. Então, acho que é isso que, como introdução, eu tenho a trazer para os senhores. Pensem esse grupo como um partido. É evidente que não é formalmente um partido, mas tem todas as características de um partido político. E é assim que eles devem ser tratados. Muito obrigado, Marcelo. Eu vou solicitar um comentário do José Genuíno. Eu já havia dito isso ao coronel Marcelo, de que faria. Vou pedir um comentário do Genuíno, e eu gostaria de saber se também o João Paulo gostaria de fazer um segundo comentário. Então, com você, Genuíno. Bem, boa tarde, companheiras e companheiros. Boa tarde, Marcelo. Eu tenho acompanhado as suas entrevistas, eu leio atentamente o seu artigo. Eu acho que você está colocando alguns pontos importantes no debate político sobre o papel político das Forças Armadas. Eu queria destacar o que você coloca aí para depois fazer um diálogo. Primeiro, eu acho que você está correto quando chama a atenção para a politização, que eu chamo partidarização eleitoral das Forças Armadas. Que, no sentido geral, a política comanda as Forças Armadas, né? O problema é quando elas viram um agente eleitoral e um agente partidário. A questão dessa politização gera uma anarquia e uma deformação, você está correto, e ela produz, na verdade, um conceito de meio de partido e de casta. Eu acho que você coloca muito bem que a questão da defesa nacional, num país de dimensão continental, integrando um subcontinente que é estratégico, ele deve priorizar o conceito de defesa como diminuição das nossas vulnerabilidades. E essa discussão das vulnerabilidades é um elemento central de uma política de defesa. Por isso que a defesa de um país como o Brasil ela é essencialmente dissuasória, como está na Estratégia Nacional de Defesa. E você tem razão. Tanto a Política Nacional de Defesa, que veio após a criação do Ministério da Defesa, que foi no governo FHC, eu participei como deputado de oposição, e depois veio a Estratégia Nacional de Defesa, cuja essência é o que você colocou. É uma capacidade dissuasória das Forças Armadas para diminuir vulnerabilidades do país na dimensão continental. E não dá para fazer essa discussão de vulnerabilidade sem considerar que é uma estratégia geopolítica num país como o Brasil, uma integração sul-americana, até porque nós não temos conflitos com os países da América do Sul, é exatamente o contrário. Eu queria destacar, viu, Marcelo, uma questão que, para mim, eu tenho algumas dúvidas sobre a questão da conceituação de partido militar. Porque eu entendo que os dois grandes acontecimentos que originaram o papel do Exército, particularmente, foi a Guerra do Paraguai e Canudos, e com a proclamação da República, o papel das Forças Armadas no Estado passou a exercer, desde a República, uma espécie de papel tutelar, um papel de controle, de direção do Estado. É tanto que das 7 constituições brasileiras, 5, a da República, a de 34, a de 46, a de 67, a de 69 e a de 88, portanto, nós estamos com 5, elas tratam de um conceito que nós discutimos na Constituinte e não conseguimos alterar, que é o conceito da lei e da ordem. Esse conceito da lei e da ordem legitima, constitucionaliza um papel tutelar no Estado. Esse papel tutelar, ele é como se a Força Armada tivesse uma propriedade estatal. Ela acaba gerando uma autonomia dentro do Estado. Em vez do poder político dirigir as Forças Armadas, são as Forças Armadas que são representadas no poder político. Aliás, aquela última nota dos comandantes militares do ministro Fernando Azevedo diz isso.
Os comandantes e o Fernando Azevedo são os representantes no governo. Devia ser o contrário. O governo eleito pelo povo é que representa, através do ministro da Defesa, as Forças Armadas. E aí houve uma série de deformações a partir daí. Primeiro, tem um militar da reserva como ministro da Defesa. Tem que ser necessariamente um civil. Segundo, o problema, aí você toca numa questão que eu acho importante, que eu conceituo como tutela, nós criamos, Marcelo, quando eu estava no Ministério da Defesa, com o Jobim e com o Celso Amorim, com os dois, o Instituto Pandiaca Lógeras, que era exatamente para fundir a academia com a academia militar e a universidade. E esse instituto, depois do golpe, foi extinto. E havia uma tentativa que nós discutimos, que era o seguinte: certas matérias das academias militares, elas têm uma especificidade, tem que ser nas academias militares, agora outras podiam ser produto de convênios com as universidades públicas, como o USP, o UNB, o FRJ, para ter cursos, os oficiais participarem de cursos de História, Geografia, Ciências Sociais, Filosofia, na universidade pública. E as academias priorizariam o conhecimento, a ciência militar propriamente dita. Havia muita resistência a isso. Você sabe que há uma outra questão, que a própria disposição das Forças Armadas no território nacional é uma discussão arcaica, porque elas estão dispostas geograficamente dentro de uma estrutura militar que ainda está com aquele princípio, no meu modo de entender, da lei e da ordem. Portanto, eu quero levantar, Marcelo, para o nosso debate aqui, essa questão de que, como o conceito de partido é muito em função de um projeto político eleitoral, é muito em função de uma circunstância de disputa política, eu acho que é mais do que um partido, porque se você pegar as constituições, das 7, 5 coloca lei e ordem, que é um conceito abrangente. Lei e ordem é tudo, né? É um conceito abrangente. E houve uma certa politização via garantia da lei e da ordem, a chamada GLO. E essa politização via GLO, no meu modo de entender, teve uma experiência que não foi a melhor, que foi a experiência do Haiti. Então, eu acho que tem o papel político das Forças Armadas, eu acho que é muito mais tutelar. Esse caráter tutelar, ele produz uma autonomia dentro do Estado. É tanto que uma prova disso é que tem uma justiça militar própria, que não é só para os casos de guerra. Justiça militar é em caso de guerra, é em caso de conflito, é em caso de engajamento. E há uma certa tendência a privilegiar, em determinadas situações, o corporativismo militar. Veja o orçamento agora, com todos os problemas, os militares foram contemplados no orçamento. Até este episódio dos leitos devia ser uma fila única de leitos para o tratamento da Covid. Então, a tutela ela vem acompanhada com autonomia dentro do Estado e um corporativismo muito acentuado. Isso acaba gerando uma distância entre as Forças Armadas e o povo, dentro de uma visão de um elitismo conservador, que se manifesta no que você coloca como partidarização, como militarização. Agora, os riscos, e eu quero com isso concluir, Granado, os riscos são muito graves. Primeiro, que você pode ter uma anarquia militar. Segundo, você pode ter uma deformação das questões propriamente de defesa. Se a defesa é dissuasória, como é que você tem... Defesa é espaço aéreo, é guerra cibernética, é pesquisa no fundo dos oceanos. Como é que você vai fazer isso cuidando de ações subsidiárias e cuidando de GLO, de garantia da lei e da ordem? Então, eu considero que isso é um problema para um país que não tem um conflito, que não tem um inimigo à vista. Ele tem vulnerabilidades. As Forças Armadas, para diminuir essas vulnerabilidades, elas têm que ter acesso à ciência e à tecnologia. Tem que ter nichos de desenvolvimento tecnológico e científico, como, por exemplo, a centrífuga do ciclo do combustível nuclear, como, por exemplo, a base terrestre que administra o satélite. Se o Brasil não tiver controle da base terrestre que administra as bandas do satélite, não adianta ter satélite geoestacionário lá em cima. Você sabe disso melhor do que eu. Então, são essas capacidades tecnológicas que dá aquilo que é fundamental. A defesa, em última instância,
é o país poder dizer sim ou não. Ele tem autonomia para dizer sim ou não, dentro de uma geopolítica de conflito, como o mundo está se desenvolvendo, de uma geopolítica polarizada e de uma geopolítica multipolar. Então, eu queria levantar essas observações e, para concluir, eu vejo com muita preocupação essa anarquia, essa desvalorização. Eu acho que as Forças Armadas vão sair profundamente desgastadas, profundamente afetadas com a crise do governo, com essa crise de um governo com todas as características que a gente conhece. Eu digo, Marcelo, que eu tinha uma outra expectativa. Eu digo para você que algumas coisas na minha vida me surpreenderam negativamente. Uma delas, eu não vou abordar as outras, é sobre as Forças Armadas terem patrocinado esta alternativa com a figura que eu prefiro não citar o nome. Aliás, eu vou só contar um episódio. E vou dizer isso que é positivo, Marcelo, quando tinha o Tinoco como ministro da Guerra, ministro do Exército, o Mário César Flores da Marinha e o Sócrates da Aeronáutica, nós tivemos um impeachment e eles proibiram qualquer declaração política sobre a questão da crise do impeachment do Collor. E, naquela época, quando o capitão foi eleito deputado, ele fazia sindicalismo dos quartéis. E teve um episódio interessante. Ele era deputado, primeiro mandato, e o presidente da Câmara era o Luiz Eduardo. E o general Tinoco ligou dizendo, olha, o deputado tem imunidade parlamentar, mas se ele vier fazer sindicalismo do quartel, terá que ser punido. Eu estou te avisando. Aí o Luiz Eduardo ficou numa saia justa. O que eu vou fazer? Aí ele disse, o Luiz Eduardo era vivo, era muito capaz, ousado, chama ele aqui no plenário. E comunicou, olha, eu recebi um telefonema do comandante do Exército, que era ministro da Tinoco, chamando a atenção para o que vai acontecer no quartel, e eu quero lhe comunicar que se você for punido, preso e tal, eu não vou fazer nenhuma manifestação com o presidente da Câmara, porque ele me antecipou e eu estou lhe antecipando. Eu estou só mostrando como isso gera coisas desagradáveis. É claro que ele não foi, porque você sabe que a característica dele é sempre avançar, mas não vai para as vias de fato. É uma das características dele que você deve conhecer muito bem. Então, Marcelo, eu queria mais levantar essas preocupações, que eu acho que os riscos desse processo de degradação, de anarquia, dessa politização baixo nível, pela via eleitoral, pela via partidária, pode colocar estragos históricos na unidade das Forças Armadas, pode sucatear inteiramente o papel nobre da defesa nacional, que eu chamo a atenção nesse debate. Muito obrigado, Granado, muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Genuíno. Pergunto para o João Paulo se ele gostaria de fazer também um rápido comentário. Posso fazer sim. Primeiro, quero dar meu boa tarde aí a todas, a todos. Vou ser bem objetivo aí, dar um abraço aí no Trevas. Primeiro, eu quero falar o seguinte, é uma área que eu, na verdade, domino muito pouco, né? Domino muito pouco essa área, mas me senti muito contemplado nas intervenções de Genuíno, mas acredito que tem algumas questões que me preocupam. Primeiro, quando fui prefeito de Recife, eu fui visitar o comando aqui, acho que é a 7ª Região Militar aqui no Curado, e uma das preocupações que o general que estava no comando naquela era justamente com o território da Amazonas. E ele dizia o seguinte, olha, gente, o território amazônico, se houver uma invasão, a única forma de enfrentar é com a guerrilha. O Brasil não tem condição de enfrentar uma ocupação do território. Aí eu disse a ele que ele podia botar meu nome, o cabeça de lixa, que eu queria ir para lá, né? Mas acho que nós estamos vivendo um processo de... E aí tem muito a ver com os tempos que eu vivi aqui na condição de sindicalista. Eu acompanhei aqui na retomada da democracia, as primeiras greves aqui da Polícia Militar, enquanto dirigente sindical e enquanto deputado estadual. E uma das coisas que eu observei muito era um total despreparo
dos militares da Polícia Militar de Pernambuco na condução de um processo de greve. Parecia uma fábrica onde os trabalhadores faziam a primeira greve. Uma total desorganização, insubordinação, soldado dentro de caixão de defunto, eles desfilando, tocando, bebendo em restaurantes, sem pagar, em bar, sem pagar, etc. E aí a minha questão vai muito nesse sentido, né? Você sente, primeiro, no mínimo estou falando dos militares que estão no governo. O que é que você sente muito? Primeiro, aquela falta da defesa da soberania nacional. Você sente uma vinculação muito grande de um governo como quem está lá como militar fosse o representante das Forças Armadas e, na sua grande maioria, sem nenhuma habilidade política nem administrativa, como foi o ministro da Saúde para conduzir uma pasta tão importante, tão estratégica para a nossa nação, como a pasta da saúde, entre outras, né? Então, há uma preocupação em relação à soberania nacional, como é que, em tese, os novos militares que vieram depois da ditadura militar encaram essa questão da soberania, onde diversos setores estratégicos da nossa economia, das nossas empresas, das nossas reservas, estão sendo entregues, na verdade, né? Então, você fica um pouco sem entender aonde entrariam os militares em relação à defesa da nossa soberania estratégica. E o outro processo, que é preocupante, é o processo, a gente poderia dizer, de militarização civil, com processo de aquisição de armamento pela população, né, na sua grande maioria despreparada, e muitas vezes armando a população, que na verdade não parte dessa população levada por uma visão ideológica, principalmente por uma visão anticomunista, uma visão distorcida do comunismo, que toma, a meu ver, uma força muito grande no meio de evangélicos conservadores, principalmente os neopentecostais, e dentro de integrantes de parte, no mínimo, das Forças Armadas. A meu ver, eu acredito que essas variáveis, na verdade, nos levam a uma grande preocupação no sentido esperamos que a pandemia finde logo, mas com o processo de organização e mobilização das lutas do povo brasileiro, né? Então, em linhas gerais, mesmo não conhecendo bem essa área, mas é isso que eu vivi, no mínimo, ao longo da minha experiência. Obrigado. Obrigado, João Paulo. Estão se acumulando temas, né? Eu vou devolver para o Marcelo, né? E aí dá tempo de a gente fazer uma segunda rodada de questões. Então, só uma questão, Marcelo, uma curiosidade minha, que deriva da leitura do seu artigo no livro, é de que você menciona que o alto comando do Exército, na verdade, o alto comando das Forças Armadas, ele deriva todo, hoje, de uma geração de formação acadêmico-universitária da década de 70. Né? E aí a minha pergunta, no bojo disso, é se você vislumbra que as novas gerações de 80, de 90, que caminham para o generalato nos próximos períodos, substituindo os atuais generais, se você vislumbra nessas novas gerações militares alguma mudança de postura. Com você. Obrigado, Antônio. Vou abordar os temas que o deputado Genuíno e o prefeito João Paulo abordaram, na ordem com o deputado Genuíno. A Constituição está escrita com o artigo 142 há 30 anos. E não foi problema. Durante 30 anos, desde 85 até 2015, com esse texto constitucional, nós, quando eu digo nós, Forças Armadas, suas lideranças e a sociedade
construíram a muralha que deve separar em países democráticos livres as suas forças armadas dos seus governos. Então, o texto constitucional é relativamente responsável por isso. Pode haver reparos aqui e ali na hora de regulamentar, por intermédio de lei complementar ou lei ordinária, a lei e a ordem, a garantia da lei e da ordem. Isso aí está regulado. A questão é o uso que se faz da garantia da lei e da ordem. Dentre os combos de motivos que eu apresento para a recidiva, e aí eu vou insistir no Partido Militar e vou dizer depois, com 2 exemplos, por quê. São 5 razões que balizam essa recidiva. Se encontra exatamente na ascensão ao generalato da geração dos anos 70, essa já mencionada, que foi formada por mentalidade e profissionalmente nos períodos mais duros da luta armada, mas são 5 fatores. A eleição de 2010 da presidente Dilma, pelo seu passado naquela luta política dos anos 70, a sua reeleição em 2014, algo que não era esperado pelas lideranças militares, eu digo do alto comando do Exército, em 2014, realmente não esperavam, se surpreenderam com a reeleição da presidente Dilma, e no meio desses 2 eventos eleitorais, o relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Esses 3 eu não vou abordar, mas encontram-se aí algumas das razões, até de ordem pessoal, para essa recidiva. Mas são 2 temas que têm a ver com o que o deputado falou sobre o Haiti e a GLO. Eles são imbrincados, sim, eles têm uma relação. Desde 2004 até 2014, o Exército Brasileiro exerceu a função de defesa mais relevante desde a Segunda Guerra Mundial. Isso foi um motivo de, digamos, de uma autovalorização nossa, vetores para reequipamento, foi também motivo de nosso prestígio perante a sociedade, porque, não tenho dúvida, todo militar quer ser reconhecido por sua sociedade como alguém que contribui para o prestígio do seu país no âmbito internacional e para o prestígio do seu país no âmbito interno, a autovalorização do seu sentimento nacional, patriótico, porque isso é base da defesa nacional também, pelo menos fundo. Então, realmente, houve, aí eu concordo plenamente com o deputado Genuíno, um excesso de emprego das Forças Armadas em atividades do tipo polícia, referentes à segurança pública, que há muito que refazer, há muito que repensar sobre como o Brasil, claro que dentro do ordenamento jurídico constitucional, está lidando com as suas organizações, seus órgãos de segurança pública. Já faço um gancho para um comentário do prefeito João Paulo. Se ele observar as guardas civis municipais do Recife, não sei como é a de Olinda, mas aqui a do Recife, certamente, eu não consigo enxergar mais naquele agente, funcionário público civil, características civis. Do cabelo ao coturno, parece uma tropa militar. Uniforme camuflado, cabelo cortado, padrão de comportamento militarizado. Então, é um exemplo da militarização da sociedade que vem acontecendo já há algum tempo, por diversos fatores. Então, realmente, GLO se usa em excesso no Brasil, é também resultado do que se testou na MINUSTA, a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, e isso deve ser objeto de muita atenção, principalmente por parte daqueles agentes que são responsáveis, tanto político-eleitorais nos seus estados, quanto em relação ao governo federal, de solicitar a garantia da lei e da ordem por parte das Forças Armadas. Então, isso também prejudica as próprias polícias, porque o excesso de uso do Exército para resolver, entre aspas, problemas de segurança pública, e não resolve, porque tem fundo estrutural, enfraquece a própria polícia militar, que se sente também desprestigiada, e se sente que é necessário que se pareça cada vez mais com uma força armada para ser respeitada, para ter credibilidade e confiança da sociedade. Então, isso é importantíssimo.
Sobre a formação do oficial, é um fator que deve ser tratado, sim. Quando eu falei que o problema não está no currículo da Academia Militar das Agulhas Negras, realmente não está. Mas o modelo de formação que nos afasta, desde cedo, de um contato com a universidade, com pessoas da mesma idade. O cadete, a ser formado oficial, tem que ter, desde muito cedo, um contato com pessoas de sua geração, de outros setores, de outras áreas, e que pensem politicamente de modo diverso. Essa militarização do governo também influi nas famílias que estão orientando seus filhos hoje a escolherem a carreira das armas, das Forças Armadas, ao seguinte pensamento: ora, se o general, se as Forças Armadas pensam assim, são políticos, o meu filho também deve pensar assim para ascender na carreira, para chegar até onde esses senhores estão. É um pensamento elementar. Quando eu, 14 anos, escolhi a carreira militar, em 81, o ano da bomba do Rio Centro, com 14 anos, eu pensei nisso também. O general era presidente da República. Eu, na minha, digamos, imaturidade, cheguei a considerar esse fator. Evidentemente, ao longo da carreira, tive a oportunidade de fazer um curso de Direito aqui na Universidade Federal de Pernambuco, como tenente ainda à noite, exatamente na época da redemocratização, a partir de 1990, 89. Então, fui tendo contato com outros pensamentos políticos. Veja, a própria formação do oficial norte-americano... Que do governo? Desculpe. Então, a própria formação do oficial norte-americano, ele não tem uma academia militar única que vai moldar o seu pensamento e a sua formação, porque o oficial ele tem que aprender o exercício da sua profissão no quartel, na base, não é na academia militar. Então, a academia militar pode ser melhor aproveitada para dar ao oficial um curso superior de natureza civil, seja nas ciências exatas, já orientando o oficial para aquilo que eu considero a interface mais importante dos militares com o seu país, no caso do Brasil, que é a área de ciência e tecnologia, como já observado pelo deputado Genuíno. Nós estamos num gap tecnológico muito grande e cada vez maior em relação às principais potências políticas e militares. E também nas ciências humanas. É preciso que haja esse contato. Uma outra coisa que é preciso rever da defesa nacional é o pensamento de atuar conjuntamente. Exército, Força Aérea e Aeroespacial e Força Naval. Porque se não houver esse pensamento conjunto desde muito cedo, não haverá essa integração ao longo da carreira do oficial e, em consequência, o seu emprego será sempre singular, nunca um emprego conjunto ou combinado, conforme a doutrina. Então, é preciso fazer isto. Por quê? Como o prefeito João Paulo falou numa interlocução que teve aqui, provavelmente, no Comando Militar do Nordeste, no Recife. A preocupação da Amazônia é uma preocupação de todos os brasileiros. Mas no dia em que o Exército Brasileiro tiver que se vietnamizar, ou seja, atuar como uma força irregular, do tipo guerrilha, para combater o inimigo que colocou o seu boot no território brasileiro, na Amazônia, é porque nós já não temos força naval, ou seja, não tivemos força naval suficiente para impedir esse desembarque, se assim for, e muito menos tivemos força aérea e aeroespacial para evitar que isso acontecesse. Isso implica em que o Brasil tem que pensar se um país como o nosso, de dimensões continentais, precisa ainda priorizar, e é muito importante que eu fale isso, porque eu sou da Força Terrestre, eu sou do Exército, mas será que é importante priorizar em termos de orçamento o Exército, a sua Força Terrestre, em detrimento da sua Força Naval e da sua Força Aérea Aeroespacial? Eu acredito que não. E nesse fator, o serviço militar obrigatório tem que ser repensado. Não faz sentido, por exemplo, que o Exército tenha unidades no interior do Brasil. Aqui no estado de Pernambuco, por exemplo, nós temos um batalhão em Petrolina, especializado em combate na Caatinga. Eu não consigo visualizar, sob qualquer aspecto militar, a necessidade de
desdobrar um batalhão de infantaria contra o inimigo no semiárido ou no árido, na região de Petrolina, praticamente sertão. Não considero que seja um objetivo militar compensador. Então, é preciso que se quebrem tabus. Eu não posso ter em cada cidade do Rio Grande do Sul, em cada estrada que vai ao Uruguai ou que vai à Argentina, um batalhão, um regimento do Exército, que passa a ser um fator político-econômico importante naquela área, mas que militarmente é, em tese, evidentemente que é preciso estudar, mas em tese é um desperdício. A Amazônia não é a prioridade? O Brasil sabe se o Exército está priorizando a Amazônia com a distribuição das suas unidades, e não só das suas unidades, das suas capacidades de comando e controle, capacidade de armamento de longo alcance realmente dissuasório. Qualquer contra-guerrilha não é dissuasória. A capacidade de fazer. E o Brasil faz bem com o curso de guerra na selva, os cursos de operações especiais, mas isso não é prioritário. É importante também. Então, eu vou agora, para encerrar essa minha fala, dizer por que eu insisto no uso do termo partido militar. Se os senhores me permitirem, no dia 28 de outubro de 2018, assim que foi divulgado o resultado eleitoral, e durante o ano de 2018, eu discutia construtivamente com meus companheiros a insensatez de apoiar a candidatura de uma pessoa como o atual presidente. Eu recebi a mensagem, minutos depois, de um companheiro general da ativa. A minha geração é general de divisão, está entre general de brigada e general de divisão na ativa. E os que não saíram general, como eu, somos coronéis da reserva. Eu recebi uma mensagem de um companheiro de turma que eu não via há 2, 3 anos e com o qual eu nunca discuti política, porque nunca foi um assunto da minha geração, com o seguinte teor. Recebi, entre aspas, recebi várias mensagens nos grupos militares sobre sua escolha política. Creio que você sofreu a vida toda sendo militar. Uma pena. Votar no Haddad é assumir que aceita toda a corrupção e crimes cometidos pelo PT. Se você não gosta do Bolsonaro, votasse nulo. Realmente estou surpreso com sua declaração de voto. Um general da ativa do Exército Brasileiro não pode jamais, com o companheiro, apresentar expressões desses termos. O voto é livre e cada um vota de acordo com sua consciência, militar ou não. Eu fico preocupado que tipo de intimidação o subordinado deste meu colega, que deve comandar, na época, devia comandar de 3.000 a 5.000 homens, que tipo de intimidação ele se sente ou de autocensura ele se impõe. Isso é politizar as Forças Armadas. E não tem nada se é do PT, anti-PT, PDT, PMDB, não interessa. Não é nosso papel assumir o centro do palco político, é ficar à retaguarda. E por que partido, afinal de contas? Em 2019, eu comentava com um tenente da ativa, a minha família é cheia de militares, ascendentes, colaterais e descendentes. Então, conversava com o tenente da ativa do meu relacionamento, explicando para ele a ocupação de cargos do governo dos generais e coronéis da minha geração. Né? E depois de apresentar ali 10 minutos onde estava cada um, ele entendeu, virou para mim e disse, coronel, realmente é um aparelhamento do governo. Mas o outro lado fez também. Ora, ele se sente parte de um lado político. Esse tenente que falou isso, ele está ascendendo na carreira. Ele vai ser capitão daqui a pouco. E ele vai ver os seus chefes, porque há generais da ativa no governo, ou ingressaram na ativa. Ele vai ver os seus chefes como protagonistas do cenário político. Quando ele for general em 2040, 2050, qual é a referência que ele vai ter do papel institucional da liderança do Exército Brasileiro? É esse. Se houver uma crise em 2040, 2050, de natureza política, e as crises existem, e elas existem para serem resolvidas, como ele vai se posicionar? Como esses generais agora, em 1975, viam os militares se posicionando no cenário político? Governando o Brasil, ainda mais sob um regime autoritário. Então, eu insisto em usar o termo
Não é científico, evidentemente, não apliquei nenhum método científico para ressuscitar o termo partido militar, mas é empírico. Eu sinto, a minha geração está praticamente toda exercendo cargo no governo. Isso é atuar como um partido. E é natural que um partido faça isso. O partido que ganha eleições comanda a distribuição de cargos para os seus integrantes e para as suas forças aliadas, políticas ou sociais. E é isso, senhores, que está acontecendo. Se continuar assim, a defesa nacional vai começar a ruir pela perda da coesão interna entre os militares, ou na transformação dos militares numa base eleitoral e militante de projetos de poder de generais. Isso não pode acontecer. A minha geração, já respondendo a pergunta para finalizar do Antônio, ela foi formada na democracia. Nos anos 80, nós vimos o Exército, de certa forma, desmoralizado pelos 21 anos de ditadura. Nós entendemos que não era possível ressuscitar a ditadura ou pensar-se em regime autoritário para sempre. Mas é de causar espanto que o Brasil, ainda hoje, veja os seus comandantes assinando ordens do dia, chamando um evento de natureza política para o centro do quartel, porque a ordem do dia é quando a autoridade militar se dirige à tropa, geralmente para comemorar uma efeméride militar, um ato de heroísmo, uma batalha vencida. Mas aqui no Brasil, nós ainda hoje, os generais, inclusive os demissionários comandantes, assinam ordens do dia, chamando o golpe de 64 e a ditadura de, aspas, senhores, marcos da democracia. Qual é a mensagem que a juventude que está na carreira agora vai ter? A mensagem política e institucional das Forças Armadas. É preciso romper. Sim, a herança e a base ideológica desse partido é no anticomunismo. Um anticomunismo redivivo, no anti-esquerdismo genérico, no antipetismo genérico, no antipoliticamente correto, como está escrito no livro do ex-comandante Vilas Boas, que é, sim, um dos maiores responsáveis por esse processo ter acelerado. E como também é o general atual comandante, que quebrou um tabu de 30 anos e autorizou, ou se omitiu, ou não reclamou com o seu chefe, que é o ministro da Defesa, como bem disse o deputado Genuíno, a voz política dentro das Forças Armadas, e não inverso, da nomeação de porta-voz do Exército virou porta-voz do governo de um dia para o outro. O general Rego Barros, meu conterrâneo aqui de Recife. O general-chefe do Estado-Maior, Braga Neto, na ativa, virou ministro da Casa Civil, que é uma espécie de chefe de Estado-Maior, digamos assim, dos ministérios. O articulador político do governo, o general Ramos, um general da ativa, saiu do seu posto e virou negociador com os parlamentos. E, finalmente, o ministro Pazuello, o general da ativa, que não consegue nem voltar mais para o Exército, porque o Exército quer dar a impressão de que não o quer mais. Mas o general Pazuello agora vai cumprir a finalidade de proteger aquela autoridade militar que autorizou, que se omitiu ou que não reclamou em 2020 da sua nomeação para o Ministério da Saúde. E não agora, 15 dias atrás, quando se vendeu pela imprensa a narrativa dominante de que estava havendo um basta para um golpe do presidente da República. Que golpe? Golpe é para tomar o poder. Esses senhores já dominam o poder e já estão providenciando a manutenção no poder, com o capitão Bolsonaro ou sem o capitão Bolsonaro. Basta observar as dissidências que estão se aderindo às frentes amplas, que estão se formando ao centro. É um centro tão robusto que empurrou a esquerda para a extrema, pelo menos no discurso, e empurra a direita para a extrema nessas caricaturas de neofascistas que nós vemos por aí. Eu acho que toquei nos pontos mais importantes e volto a encerrar dizendo a ideia força. É uma questão de liderança. Se as lideranças militares não se conscientizarem que não é esse o papel de generais, brigadeiros e almirantes, a liderança civil, e é isso que eu vou observar na próxima eleição. Qual é o candidato, qual é o grupo político que vai se apresentar
uma clara proposta de defender as Forças Armadas, do seu papel institucional. E defender as Forças Armadas é evitar, é suspender, é parar esse processo de politização e enterrar, de uma vez por todas, na história do Brasil, o partido militar. Era isso que eu tinha a dizer como comentário. Muito obrigado, Marcelo. Tem várias pessoas inscritas, mas nós temos um problema sério de limite de tempo, certo? Nós temos que encerrar às 18h30. São 18h09. Portanto, eu vou passar para as falas, mas terão que ser falas de 1 minuto e meio, 2 minutos, não pode ser mais do que isso, né? Porque eu ainda quero deixar uns 5 ou 6 minutos para o Marcelo fazer suas considerações finais. Então, muito rapidamente. Allen. Boa tarde a todos. Eu não sei se vocês estão me escutando. Sim. Então, eu queria deixar um abraço aí para o Trevas, você, Granado, e dizer, eu acompanhei bem aquilo que o Marcelo comenta muito bem. Queria lembrar que depois da Segunda Guerra Mundial, no Brasil, nós temos um marco muito importante em que se cria o CTA, se cria o ITA, não é? O Brigadeiro Casimiro Montenegro, e depois, em 69, a Embraer. O almirante Álvaro Alberto ele vai criar o CNPq em 1951. O Exército, o Clube Militar, esteve totalmente envolvido na criação da Petrobras, que foi o grande laboratório político em que a questão da soberania, a questão da ciência e tecnologia, a questão nacional, ela se amalgamou depois da Segunda Guerra Mundial. Então, esse exemplo da criação da Petrobras, depois em 53, a gente não tinha nenhum professor, eu sou engenheiro, nós não tínhamos nenhum conhecimento na área do petróleo e fomos trazendo gente de fora e fomos aprendendo e viramos em pouquíssimo tempo uma potência energética, assim como a gente é uma potência mineral, uma potência hídrica, uma potência da agricultura, uma potência do meio ambiente e, de quebra, uma potência cultural. Assim como nós tivemos, Marcelo e amigos, essa questão da Petrobras na década de 50, eu acredito que nós não podemos abrir mão dessa formulação em relação às Forças Armadas, em que elas são decisivas para um país como o nosso, com todas as características que vocês conhecem, de fragilidades e potencialidades. E a questão da Amazônia, hoje, ela tem a mesma importância que a Petrobras tinha na década de 40, 50. Então, eu quero chamar a atenção que nós devemos trabalhar para que a gente volte a ter um foco em relação à questão da Amazônia, não é? Que vai recompor, não é, toda essa visão no campo da ciência e tecnologia e da inovação que a sociedade e as Forças Armadas têm que estar envolvidas. Era isso. Obrigado. Obrigado, Allen. Marco Vidal, muito rápido, Marco, por favor. Obrigado, vou tentar ser muito breve. Marcelo, queria lhe agradecer, dizer que é um prazer conhecê-lo. Eu tenho um irmão coronel da ativa, que me orgulha menos do que você me orgulhou hoje com a fala que você fez. Duas questões. Primeiro, na questão das carreiras de tiro curto, eu, como fiscal do IBAMA, enfrentei várias situações na Amazônia onde egressos dos BIs, muito preparados, estavam atuando com crime organizado. Garimpo ilegal, extração de madeira, etc.
E segundo, a questão dos oficiais de alta patente envolvido com empresas de alta tecnologia, até mesmo com a própria Odebrecht, né? Eles como CEOs ou dirigentes, ou até participando de razão societária de várias empresas de alta tecnologia. Muitos se beneficiaram com o ciclo dos grandes eventos recentes. E, por último, como eu disse, como fiscal do IBAMA, tive que atuar na Amazônia, tive uma tarefa ingrata na recepção da lei do desarmamento no IBAMA, onde a gente teve que estabelecer toda a nossa doutrina de uso de armamento, né? E aí, para um não dar tiro nas costas dos outros, a gente teve que aprender, estudar, tal, e acaba sendo que essa estética e essa técnica ela é militar, né? Então, por isso que eu acho que algumas guardas municipais ou algumas tropas civis se apropriam da estética no sentido da organização mesmo para o trabalho. Obrigado, uma pena o tempo curto. Obrigado. João Caires. Rapidinho, que até o Vidal falou algumas coisas que eu ia falar, viu, Marcelo? Eu queria perguntar uma coisa sobre essa questão da promoção ao generalato, né? A gente vê que às vezes tem generais aí até menos competentes do que coronéis, né? Uma vez eu participei de um debate, ele estava pelo Skype na TV Record com o doido do general Heleno. Pelo amor de Deus, que horror, né? Mas o cara é general e hoje está do GSI, né? Então, como é que se dá essa disputa dentro do Exército? E outra coisa sobre a formação. A gente sempre é formado pelos americanos. Eu não sei se há um convênio ou uma ideia de você deixar uma coisa mais holística. Por exemplo, conhecer a escola iraniana, os chineses, indianos, russos, a europeia. Por que só a visão americana? E a gente percebe um pouco do que ele falou isso, né? Essa visão anticomunista, essa coisa da década de 50, né? Então, como é rapidinho, é só isso. Depois te toca. Obrigado, João Caires. Paco. Olha, eu quero bater naquilo que o João acabou de falar. Marcelo, me desculpa, tá? Eu estou admirando bastante teu trabalho já há alguns dias, acompanhando o teu processo de palestra e tudo isso, e me parece muito importante a tua posição. Porém, existe, e insisto nisso, a formação militar, não só no Brasil, sino na América toda, ela é profundamente baseada no desprezo pelo civil. E você vê isso em toda ordem de coisas, inclusive até no próprio colégio militar, onde existem professores civis que são desprezados pelos próprios oficiais que comandam os colégios militares. Eu tenho exemplos aqui bem perto desta questão. Então, há um processo ideológico, Marcelo, independente do partido, há um processo ideológico de formação que leva a que esta questão não saia dessa posição de se defender diante de aquilo que pode ser uma crítica. Os únicos com direito de defender a pátria são os militares, o que é uma grandíssima mentira, porque o conceito de pátria já está equivocado. Então, lamento muito de que esta questão não vai entrar em nenhuma discussão, com certeza. Porém, temos que reconhecer que o problema está basado exatamente na sua origem. Qual é a sua formação ideológica e qual é a separação que as Forças Armadas fazem questão de fazer com a sociedade civil. Só isso. Obrigado. Obrigado, Paco. Por último, Ricardo Gutermann. Está sem som, Ricardo. Pronto. Boa tarde. Muito interessante sua intervenção. Gostaria de que aprofundasse algumas questões que você já levantou. Primeiro, as Forças Armadas, especialmente o Exército, hoje não tem um desenho institucional anacrônico. No seguinte sentido, você já falou do alistamento obrigatório. Aparentemente não tem sentido. Mas tem sentido o efetivo que as Forças Armadas têm, principalmente do Exército tem 300 mil homens, isso serve às suas finalidades. Não é uma coisa
excessiva, isso, na verdade, não existe para justificar uma longa linha de comando. Então, essa é uma coisa. A questão do conceito de soberania, que todos falam, ou seja, que as Forças Armadas deveriam se primar pela defesa da soberania nacional. Mas a questão da soberania é um conceito que está presente nas Forças Armadas, ou o conceito que está mais presente é uma inserção subordinada aos Estados Unidos, que representam os interesses ocidentais em contraposição a outros interesses, e que o papel do Brasil, e consequentemente das Forças Armadas, é manter essa situação no momento hoje de oposição à China, à Rússia, ao Irã, etc., etc. Ou seja, essa soberania está realmente, esse conceito está presente no centro das preocupações das Forças Armadas. E, por final, o conceito da dissuasão. A dissuasão contra quem? Há algum tempo atrás, veio a público um documento onde, parece que é um plano de defesa, não tenho certeza, onde se colocava que o principal inimigo a médio prazo do país seria a França, que é uma coisa absolutamente, aparentemente, sem muito sentido. O que é essa dissuasão? Nós não temos inimigos da América Latina. Evidentemente, as nossas Forças Armadas não tinham a menor condição de se opor a qualquer país do primeiro mundo, em termos de poder fundamental. Então, o que seria, de fato, essa dissuasão? É isso. Obrigado, Ricardo. Foi a última pessoa inscrita. Eu devolvo, então, para o Coronel Marcelo fazer suas considerações finais. Obrigado. Foram 5, acho que perguntaram ou comentaram. Eu não vou dizer o nome de todos, nem vou nomear e listar as perguntas e dar as respostas. Mas vou fazer um comentário genérico aqui, mais ou menos cronológico. A sociedade dos anos 40, 50 e 60 era uma sociedade em que o militar tinha um papel social, político, econômico, muito distinto do papel que tem hoje. Não porque os militares baixaram, mas porque a sociedade subiu. E é um exemplo muito interessante de um tipo de aliança internacional de nível político, inicialmente de nível político, depois de um nível muito ideológico, que o Brasil conseguiu com os Estados Unidos pela participação na Segunda Guerra. A base da nossa indústria metal-mecânica é a siderurgia, fundada em Volta Redonda, com o aproveitamento dessa aliança estratégica com os Estados Unidos. É esse papel que o Brasil tem que recuperar. Porque, veja, aquelas disputas entre o clube militar desenvolvimentista, que acabou gerando a Petrobras e contribuiu para a criação dessa indústria nacional, em que o Estado tinha um papel mais do que indutor, o próprio condutor do processo, ela gerou muitas fricções na disciplina interna das Forças Armadas. Então, é preciso que as Forças Armadas exerçam um papel governamental, que não signifique participar da luta política. Nós fazemos isso hoje. Nós fazíamos isso muito bem em vários setores. Foram citados os casos da energia nuclear com vinculação com emprego para os submarinos, por exemplo. É importantíssimo. Ter um submarino nuclear é muito mais importante e relevante, sob o ponto de vista estratégico, do que ter tropas desdobradas por todo o território nacional. Então, é importante que o Brasil exerça 2 eixos de ação. Em termos de Amazônia, que, sem dúvida, é o nosso maior patrimônio e o nosso maior riqueza para garantir o nosso futuro. Quando eu digo Amazônia, eu falo da verde, para que a Marinha não se sinta desmotivada, da azul também, em torno da exploração do pré-sal. É importante que o Brasil assuma 2 posturas. Primeiro, é uma vocação de ser um líder regional com foco em 2 principais fundamentações. A exploração da Amazônia
respeitando a biodiversidade, a sustentabilidade da floresta, porque é um interesse e um bem humano internacional, passou a ser. Não podemos continuar dando murro em ponta de faca nesse aspecto, mas o Brasil tem que exercer no continente sul-americano, e eu englobo também a Centro-América e o Caribe, esse papel de líder regional. E tem que estabelecer com os países que eu já citei no início, do hemisfério norte, alianças inteligentes, tanto com os Estados Unidos, quanto os países asiáticos e a União Europeia. É importante, o Brasil tem que sair, tem que tirar a cabeça tem que deixar de ser um tatu diplomático, um tatu militar, e voltar a colocar a cabeça para cima. E só se consegue isso sendo líder regional e estabelecendo com os seus vizinhos, desde o nível político até o nível executivo, econômico, de acordos, uma relação de liderança cooperativa, que passa, por exemplo, vou dar um exemplo muito simplório, do estabelecimento de batalhões binacionais em áreas de fronteira das Forças Armadas, ou multinacionais com Argentina, Paraguai, Bolívia e Uruguai. Isso economiza forças, é um princípio de guerra. E com um orçamento que vai ser muito estrito nos próximos 10 anos, por conta também da crise pandêmica, isso é fundamental. Um outro aspecto é com relação eu acho que o Marco Vidal falou do IBAMA, e eu me lembro, eu comandava um batalhão, um grupo de artilharia no Mato Grosso, quando uma comitiva do Ministério da Defesa, o José Genuíno, o deputado Genuíno, integrava essa comitiva, foi visitar uma das operações Ágata. E eu era encarregado de uma área na fronteira com a Bolívia, baseada na cidade de Pontes e Lacerda, e recebi a missão na minha área de fechar um garimpo numa terra indígena, um garimpo ilegal numa terra indígena. Recebi Força Nacional, IBAMA, FUNAI, Polícia Federal, comandamos a operação e cumprimos a missão. Mas no outro ano, o garimpo estava funcionando de novo. Então, essas participações das Forças Armadas em operações de GLO têm que ser melhor estudadas, tem que ter uma efetividade muito clara. Se não tiver, não adianta fazer, é inócuo, né? Então, é só um exemplo. Em relação à promoção de generais, o general, na prática, é um coronel que tem todos os cursos necessários na carreira para ser general e que foi escolhido por um grupo de 17 generais, que é o alto comando do Exército, por critérios objetivos, porque é apresentada para o alto comando uma lista de ordem de mérito através de um relator e também por critérios subjetivos. Essa participação do alto comando, praticamente no governo, vai levar para esses aspectos subjetivos de escolha de coronéis para general, aspectos de natureza política. Já leva, é inegável que vai levar. E quanto mais tempo houver de generais do alto comando, e não adianta dizer que está na reserva. O general da reserva não é um engenheiro aposentado que vai encontrar um engenheiro aposentado num governo cheio de engenheiros, cada um formado na universidade. São generais que se formaram desde o colégio militar, estão juntos, né? Então, isso vai influir, isso é muito negativo, muito negativo. É um dos principais aspectos, como eu disse, a liderança define para onde vai a instituição. Instituição é uma ficção. A instituição ela é feita de pessoas, normas, tradições, história, e as lideranças da instituição definem seus rumos. Se os rumos forem apontados para um lugar indevido, toda a instituição, suas tradições, sua história, suas normas e suas pessoas integrantes vão para o rumo indevido. E é isso que está havendo agora. Com relação à formação militar, desprezar o civil, como eu disse, a minha geração não é tão assim. Mas a minha geração depende da aprovação do alto comando do Exército, dos 17 generais, para chegar ao alto comando do Exército. Não vou detalhar mais, então é preciso que esse alto comando se conscientize. Falando em alto comando, o alto comando, isso é uma visão histórica muito pessoal, foi muito importante durante a ditadura para que o general escolhido como presidente não se tornasse um ditador vitalício, porque ele tinha que ter a aprovação do alto comando. Muitas vezes, como no caso do general Médici, ele foi escolhido por uma votação do alto comando das três forças, claramente. Mas hoje, numa organização que tem que ser dinâmica,
hierarquizada como a nossa. Eu não consigo ver lugar para que as decisões tenham que passar por esse grupo, que tem a mesma autoridade funcional, 17 generais 4 estrelas, que tem que decidir tudo em consenso. É muito difícil ter um consenso de 17. Quando participei em 2016, inclusive com o general Santos Cruz, ele vindo do Congo e eu vindo de uma distância na América Central, de um grupo de estudo para propor uma organização do Exército para 2035, da Força Terrestre. Nós visitamos alguns países e várias áreas geográficas do nosso Brasil e chegamos à conclusão que o Brasil é um dos únicos que tem na estrutura de comando da sua Força Terrestre 17 generais com a mesma autoridade funcional. Geralmente são 3 generais 4 estrelas, ou no último posto, o comandante institucional, o comandante operacional e o comandante administrativo logístico. E o restante dos comandos operacionais são conjuntos com as demais forças, né? E quando não conjuntos, são singulares, mas são exercidos por generais inferiores que obedecem, né? Então, é uma estrutura muito importante. A promoção está comprometida por fatores de natureza política, e isso é indesejável, prejudica as Forças Armadas e o Brasil também. E, finalmente, com relação ao efetivo. O efetivo do Exército não é 700 mil, o efetivo nosso está algo em torno de 220 mil. Se vocês retirarem 100 mil recrutas, o efetivo é 110 mil. Se comparar com outros países, em termos relativos, é um efetivo reduzido. Mas isso não é fator de definir se o Exército tem capacidade ou não tem capacidade de defesa. Porque mais importante do que o efetivo é como ele se articula no território nacional e, mais ainda, quais são as capacidades das estruturas militares de defesa. E é preciso que essa capacidade seja dissuasória, porque a nossa Constituição não permite aventuras ofensivas fora do território nacional. Então, se nós temos que ter capacidade de defesa estrita, tem que ser uma defesa efetivamente dissuasória. Ciência e tecnologia, acima de tudo. Acima de distribuição espacial pelo território, acima de boa disciplina. A ciência e tecnologia é o grande fator de vitória da próxima guerra. Para ter ciência e tecnologia, nós temos que ter parcerias internacionais, que se consegue com aquelas alianças estratégicas de um país soberano. Não só soberano, como dito, em relação à integridade das suas fronteiras. O conceito de soberania é muito mais amplo do que a incolumidade das suas fronteiras com seus vizinhos, né? E é uma soberania tecnológica. Hoje o mundo se conecta por intermédio de satélites e de cabos, e a guerra também é desenvolvida em termos informacionais, não só bélicos. E, finalmente, com relação a armamento e doutrina, passa necessariamente pelo papel de liderança que o Brasil tem que ter no seu entorno geopolítico, e que era muito visível, pelo menos a intenção, e também em algumas ações muito efetivas, nos governos que eu digo aqui e testemunho, os governos do Partido dos Trabalhadores, que foram muito importantes e relevantes para recapacitar aquele mínimo de estrutura operacional que a Força Terrestre estava necessitando. Nós emergimos da década de 90 com graves carências do elementar, até da viatura, né? Então, nós conseguimos, ao longo desses 10, 15 anos, um reaparelhamento do básico, criamos projetos estratégicos dentro do Exército, em termos de artilharia, aviação e vigilância de fronteira e Amazônia, que são e vão ser, até 2030, 35, 40, os grandes vetores de modernidade da Força Terrestre. E é nesses projetos estratégicos que devem residir os esforços da Força Armada, Exército e também das demais, na sua integração com os governos, sejam governos do PT, do PSDB, de qualquer partido. A nossa ação governamental existe, mas não podemos nos arvorar a conduzir a ação governamental. É muito diferente, e isso prejudica a nós mesmos, porque toda ação governamental ela é passível de oposição de parte da população. E é evidente, senhores,
e a oposição ao atual governo, de alguma forma, ela já respingou como uma oposição do brasileiro às suas Forças Armadas, por intermédio da participação, às vezes, vexatória de alguns dos meus colegas na condução de políticas públicas para as quais eles não têm vocação, porque não devem ter, e não têm aptidão, porque nunca exerceram ao longo das nossas carreiras. Então, às vezes, eu chego para não fazer uma crítica direta a um companheiro, a um colega, a um general, para evitar até alguma ação de represália, eu peço desculpas. Eu peço desculpas, porque um general da ativa que, sem nenhum passado e autodeclarado um desconhecedor do que era o Sistema Único de Saúde, fosse exercer, nesse momento tão crítico, a condução da Política Nacional de Saúde. E é com essas palavras de desculpas e de um pedido de auxílio, e isso é suprapartidário, eu entendo a posição ideológica dos senhores, né? Acho importantíssima. A oposição, hoje, é muito importante, mas é preciso que a oposição entenda qual é a força política contra a qual ela está se opondo. Não é o senhor Jair Messias Bolsonaro, que é apenas digamos, um emissário desse partido militar, mas é esse grupo que precisa ser colocado de volta para o nosso lugar da muralha, que a minha geração ajudou a construir. A muralha constituída de neutralidade política, imparcialidade ideológica, isenção funcional, apartidarismo absoluto e estrita constitucionalidade. É isso que nos vai tornar profissionais da defesa e contribuir com o Brasil, independentemente do governo, da corrente ideológica, do partido que lidere o governo na ocasião. Então, agradeço com essas palavras a oportunidade, estou à disposição ainda para o debate, gosto de participar, e tanto gosto que, nesse recente Enem, acabei conseguindo uma vaga no curso de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, e devo me matricular amanhã num curso noturno, já que durante o dia tenho atividade econômica de natureza privada, junto com a minha esposa, no meu dia a dia. Então, pretendo me aprofundar nesse tema, pretendo contribuir com esse debate, e estarei à disposição nas redes sociais e atendendo a qualquer convite que os senhores julguem que vale a pena me formular. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, Coronel Marcelo. Foi uma jornada muito importante, né, a nosso juízo. Eu vou pedir para o Vicente, então, fazer o encerramento, né, e já agradecendo de minha parte muito a presença de todos e todas que estiveram aqui, e particularmente do Coronel Marcelo Pimentel. Vicente. Marcelo, muito grato, né? Eu acho que a gente inicia com você um diálogo efetivo, né? Porque, no fundo, uma ideia perversa que disseminou-se no nosso país foi a ideia do inimigo interno, né? Isso teve muitas consequências nas nossas convivências, né? E, portanto, eu acho que a gente aqui está iniciando, através de você, um diálogo muito importante, porque nós todos temos de nos reencontrar nesse grande realinhamento que o país precisa fazer para retomar um projeto de nação e desenvolvimento, né? Então, muito grato, e vamos querer ter mais conversas com você e mesmo com outros companheiros de sua geração. Muito obrigado a todos, e estamos aqui agradecendo a participação de cada um, e até o próximo domingo. Não sei se nós já temos assim a pauta do domingo, mas o nosso coordenador irá nos informar. Muito obrigado e um bom final de domingo.